mais altar, menos tribunal. O segredo de uma família inabalável. Vamos ler 2 Coríntios 10, 4 e 5. Hoje eu demorei um pouquinho, então eu quero ser objetivo na reflexão, bem sucinto. Olha o que Paulo escreveu. Porque as armas da nossa milícia, que em outra versão diz da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Primeira coisa que é importante você saber para ter uma família abençoada, uma família forte, uma família que não se abala, inabalável. Quando eu falo inabalável, uma família inabalável, uma família forte, eu não estou dizendo que você não pode enfrentar problemas na família, que você não pode ter uma dificuldade com um filho, com uma filha, ou com um parente. Muitas coisas poderão acontecer. A questão é, a família vai permanecer unida, vai avançar ou ela vai se desintegrar? Vai se dividir? Vai se esfacelar? Então é necessário você saber que o seu lar é o ecossistema onde o reino de Deus se fortalece ou se desintegra. É na sua casa que é decidido o nível da tua fé, porque aqui na igreja, aqui no auditório, aqui nesta reunião, você recebe ensinamento, você recebe oração, você recebe uma cura, um milagre, como nós temos ouvido aqui. Aqui você vê o sinal que Deus é Deus. Mas é na tua casa, é no teu lar, que é decidido tudo que você vai ter e o que você pode não ter. É no seu lar que é decidido se você vai viver uma vida feliz com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais, ou não. Sabe por quê? Porque o que é falado, o que é comentado, o que é dirigido, digerido, lá na tua casa, seja na sala, ou na mesa, no jantar, ou no almoço, ou no café da manhã, vai determinar o legado que você pode deixar, ou os problemas que você poderá ter. Família. A Bíblia diz que Deus, no início da criação, abençoou um homem e uma mulher e constituiu a primeira família. Por mais que se lute para se destruir essa instituição, nunca ela será abalada ou destruída até o propósito de Deus se cumprir. Porque foi Deus que instituiu a família. Deus abençoou o primeiro homem e a primeira mulher, Gênesis 2, 24. Olha o que está escrito, Gênesis. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este é o projeto original de Deus. Família. Projeto, sabia, a Bíblia começa, como eu falei, Deus abençoando o primeiro casal. Jesus realiza o primeiro milagre, abençoando um casamento, as bodas de Canaã da Galileia. E a Bíblia termina, no último capítulo do Apocalipse, a noiva dizendo ao noivo, vem. Termina também com casamento. Isso é interessante. Então a família é
a escola do amor, porque na família, na casa, você aprende a suportar as diferenças, aprende a perdoar, a sonhar, a construir, a ser feliz, quando Deus é o centro. A jornada familiar deixa de ser apenas uma convivência de pessoas, mas ela se torna um testemunho vivo do amor de Deus, de que Deus está vivo e que Deus está abençoando a casa. Porque uma família sem Deus pode ter somente uma convivência, às vezes nem convivência tem. O marido dorme num quarto, a mulher dorme no outro, os filhos não respeitam os pais não têm nada para oferecer para os filhos, mas quando Deus é o centro, Deus abençoa, que Ele tem a oportunidade de agir na família, tudo se torna fácil. Por isso, prosperar em todas as áreas, antes de tudo, é cultivar um lar onde existe perdão e o compromisso com Deus, o compromisso com as pessoas, o amor pelas pessoas, ele prevalece. A Bíblia ensina que a casa, a família, é a base onde a gente constrói um legado, formando os nossos filhos, a fé deles. Então você deve entender o seguinte, que o que você fala na mesa de jantar se reflete na eternidade. Então é na casa que você vai definir muitas coisas. Por isso que o versículo que nós lemos, vamos ler de novo, 10 de Coríntios, 2 Coríntios 10, 4. Olhe bem, as armas da nossa luta, elas não são humanas, não é o entendimento que você tem, não é a experiência que você tem, a posição que você tem, o dinheiro que você tem, a autoridade que você tem de líder, de chefe, de CEO, de professor, de mestre, enfim, de técnico de alguma coisa, não é isso. As armas que você tem, que você deve usar, elas devem ser poderosas em Deus. Olhe bem, para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, quando nós lemos que Paulo diz que são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazer argumentos, isso quer dizer que um pai, uma mãe, dependendo do que você fala dentro de casa, você está construindo fortalezas no coração do teu filho e da tua filha. Fortalezas que podem afastar eles de Deus. Ou você pode construir um caráter sólido, uma visão correta da vida, um propósito correto da vida. Eu lembrei agora de algo, porque o Espírito de Deus está agindo aqui. Quando eu era bem pequeno, eu deveria ter 8 anos de idade, e nós éramos uma família de 6 homens e uma mulher. E o meu pai, já falei aqui do meu pai, o meu pai era um homem trabalhador, um homem honesto, e os meus irmãos, um pouquinho mais velhos do que eu, falaram que foram na roça do vizinho e pegaram uma melancia, porque era do outro lado da rua, uma família de italianos, que plantavam muita melancia,
E o meu pai era madeireiro, então meu pai não tinha roça. Meu pai mexia só com madeira. E pegaram uma melancia. E eu lembrei, na mesa, na hora do almoço, eles estavam falando da melancia. De repente o pai soltou o garfo e a faca. E falou com autoridade: quem é o ladrão aqui? Silêncio total. Isso me marcou profundamente. Eu jamais vou esquecer daquela cena. Quem é o ladrão aqui? Silêncio. Nunca mais, em todo o tempo que eu vivi na minha casa, alguém ousou falar que tocou em qualquer coisa de alguém. Porque o meu pai cortou o mal pela raiz. O que um pai ensina ao filho vai marcar o futuro dele. Por isso que a família é a base. E quando Deus colocou no meu coração esse tema, mais altar, menos tribunal, é porque é muito fácil a estratégia do mal, a estratégia do diabo. Vocês sabem que a igreja e a família nunca vai ser destruída. Eu tenho que ser breve nesse assunto. Mas quando eu estudei a história do cristianismo, e no final eu estudei o tempo do comunismo, do socialismo na União Soviética, que eles fechavam igrejas, prendiam padres, prendiam pastores, freiras, e fechavam igrejas, e levavam para a Sibéria para trabalhar a 50 graus abaixo de zero, somente com uma alimentação por dia, um pedacinho de pão e uma sopinha, para a pessoa trabalhando 13 horas por dia, trabalho forçado, para destruir a igreja, para destruir a fé do povo, para dominar realmente o povo. A história da igreja da União Soviética foi impressionante, porque a União Soviética se esfacelou, se desfez, o bloco comunista se desfez, passaram fome. Alguns anos atrás, a própria Rússia passou fome, e a igreja cresceu de uma maneira poderosa, e está crescendo de uma maneira poderosa na Rússia, e nesses países que faziam parte do bloco comunista, como Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Polônia, e tantos outros pequenos países dos Países Baixos, que fizeram parte do bloco comunista. Então a igreja nunca vai ser destruída, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E quando eu falo de igreja, não é placa, não é o templo. Igreja é eu e você, somos nós a igreja. Igreja somos nós. Não é instituição, somos nós, o rebanho. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como a família não vai ser destruída também. Porém, o diabo, ele sabe que ele não pode destruir a igreja. E ele nunca vai poder destruir agindo por fora. Ele vai tentar agir destruindo por dentro. Aonde? Na casa. Na família. E sabe qual é a estratégia do diabo? É fazer com que a casa, o lar, em vez de ser um altar, um lugar de adoração, um lugar de aprendizado, um lugar de conhecimento, de testemunho e de amor, a casa se torne um tribunal de julgamento. Olhe, ouça. Para os novos que estão chegando aqui, feliz de você que está aqui para ouvir isto que o pastor Jairo está falando hoje. Depois de 40 e tantos anos pregando o evangelho, eu conheci
filhos que saíram da igreja e nunca mais voltaram, porque o pai e a mãe falaram o que não deviam falar dentro de casa perante os filhos, contra o fulano, contra o beltrano, contra o diácono, contra a igreja, contra um evento, contra o pastor, contra o louvor, contra A, B ou C, e a pessoa, em vez de ser na família, o pai ser o guia, o pai e a mãe ser o instrutor, o guia, aquele que conduz, que forma o filho, e o filho olha para o pai e diz: não, esse é o meu exemplo, é o meu espelho, eu quero ser igual ao pai. O filho vê o pai, um homem que critica todo mundo, vê a mãe que fala mal de todo mundo, e o filho cria uma revolta dentro de si, uma imagem negativa deste lugar, que é o lugar de cura, que é o lugar do amor de Deus, que é o lugar de vidas restauradas, que é o lugar onde pessoas recebem o norte, que elas chegam aqui às vezes caídas, se levantam, chegam pobres, enriquecem, chegam doentes, são curadas, chegam tristes e passam a viver felizes. O filho se perde, porque ouviu do pai e da mãe dentro de casa o que jamais deveria ter ouvido. E a maior tragédia é quando o pai diz: não, o meu filho saiu, não está contente, eu também vou sair. O pai perde o poder e a autoridade de guia, de conselheiro, para ir atrás do filho e se perder também no labirinto das dúvidas e dos argumentos e das fortalezas que foram criadas na mente. E o pai segue e vai embora e se perde junto com o filho. Nem sempre um pai consegue aconselhar o filho e ver o filho corresponder aos conselhos. Eu sou um homem abençoado e eu digo assim até, Deus não tem filhos privilegiados, mas eu acho que eu fui privilegiado, porque eu não sou merecedor, mas eu ouvi dos meus filhos muitas coisas boas, ao meu respeito, e apesar de todas as batalhas que os meus filhos tiveram, eles não desistiram, eles se levantaram quando caíram, porque na minha casa não tem tribunal, na minha casa tem altar. Na minha casa tem altar. O pastor Guilherme está em Chapecó. Essa semana que passou ele estava de aniversário. E eu mandei um pequeno texto para ele. E a resposta dele foi: pai, obrigado pelas palavras, obrigado pelos conselhos, obrigado pela sua vida. Eu estou me esforçando, eu quero ser igual ao Senhor. Mais altar, menos tribunal. Mais altar, mais coisas boas, mais palavras boas dentro de casa, mais conselhos bons e oração, menos julgamento. Se o teu filho, deixa eu fazer uma pergunta aqui meio confrontante, diga para a pessoa que está ao teu lado, lá vem confronto. Se o teu filho
fosse seguir você igual você age na tua casa, falar o que você fala dentro da tua casa, você acha que ele ia ficar mais perto de Deus ou mais distante? Deixa eu mostrar algo para você. Eu preciso concluir isso aqui. Tenho que terminar. Então, Jesus um dia confrontou os fariseus. Mateus 7, 35, 3 a 5. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Olha o que Jesus falou. E por que reparas tu o argueiro, ou o cisco que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que uma trave está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu fiz uma reflexão, notei que a pessoa gasta energia, e ela aponta pequenas falhas. Tudo é falha para a pessoa, tudo é erro para a pessoa. Pequenas falhas que todo mundo tem. Você nunca vai encontrar um pastor perfeito. Eu tenho muitas falhas. Você jamais vai encontrar um músico aqui no altar perfeito. Quando eu olho para o pessoal do louvor aqui, irmãos, eu só oro e abençoo, só tenho que agradecer. Sabe por quê? Porque eles não são profissional da música. Tem muitos que nasceram, ouvi assim, pequenos aqui, ó, cresceram, foram aprender a tocar, como disse a Cauane, um dia eu quero tocar no altar, hoje estão tocando, mas não são profissionais. Estão fazendo o melhor no nível deles. Então eu não aponto falhas neles. Eu oro para que eles cresçam e aprendam mais. Então, quando você procura defeito, você vai encontrar defeito em todo o mundo. Falha em todos. Uma família, irmãos, já viu fazendo sempre a ovelha negra? Problema se a ovelha negra não tem pastor. Aí ela está perdida. Mas não importa que tenha uma ovelha negra, ovelhas negras aqui. O que importa é que tem líder de célula e tem pastor para cuidar. Nós queremos cuidar das pessoas, nós queremos abençoar as pessoas, nós não queremos julgar, porque Deus, Ele instituiu a família como base de tudo. A tua família é a base. Porém, homem, pai, você é o cabeça, a mulher é o pescoço. Por que vocês estão rindo? Pai, você é o guia, você é o conselheiro. Agora não esqueça, se o teu filho saiu da igreja, talvez seja porque ele ouviu coisas que você falou. Você tem que ter humildade para usar as armas de Deus e desfazer os argumentos. Destruir as fortalezas. Isso é importante você entender que o inimigo não conseguirá jamais desestabilizar a família quando o pai ora, quando o pai tem sabedoria, quando o pai tem graça para falar. Paulo disse no versículo 5, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uma família que caminha unida, não apenas permanece unida, mas se torna um reflexo vivo do amor de Deus. Então, ele diz, levando os pensamentos cativos. Olhe bem, sabe o que coloca aí o versículo 5, 6. Versículo 5, para mim finalizar.
destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Sabe o que quer dizer isso, levando cativo? Você pode receber muitos pensamentos, você pode vir para você muitos argumentos. Foi Martinho Lutero, o reformador, que disse: um pássaro pode pousar na tua cabeça, mas tu pode impedir que ele faça um ninho. Então, o levar cativo todo o pensamento, entendimento e obediência de Cristo, significa que todo o pensamento você tem, que você é o guardião da tua mente. Isso está de acordo com a vontade de Deus? Isto é de acordo com o plano de Deus para a minha vida? Ou não é? Se não é, está preso, está cativo. Eu elimino, eu destruo essa fortaleza e eu continuo livre para ser forte, para ser feliz, caminhar com Deus, ser abençoado dentro da vontade e do conhecimento de Deus. Se esse pensamento não é útil, ele não ajuda em nada, ele não combina com o que Jesus ensinou, então eu elimino. Por isso a sua mente, ela tem que ser protegida. Olha aqui o que eu vou falar, eu quero concluir. Argumento é uma semente que, se regada pelas palavras, vira uma fortaleza e inimiga de Deus, para trazer no final a destruição. Eu quero convidar você para virar a chave. Hoje é o primeiro dia da unção e não vamos fazer esta oração agora. Vou inclusive chamar a pastora aqui. Você fazer um propósito com Deus, experimente esta semana, falar só coisas boas. Coisas boas a respeito da tua família, coisas boas a respeito dos teus filhos. Elogie os teus filhos. Veja as virtudes que eles têm. Veja as coisas boas que o filho de vocês tem. Elogie eles. Elogie a tua esposa, o teu esposo. Abençoe o teu negócio, tua empresa. Abençoe a igreja. Abençoa o pessoal do louvor, abençoa o pessoal que está lá na mesa de som, aqueles ali que ficam lá na mesa de som, o pessoal das fotos aqui, que você não percebe, mas tem um monte de gente trabalhando, que não aparece aqui, que estão na mídia, que estão lá nos bastidores. Você já lembrou de algum dia de abençoar aqueles que cuidam dos teus filhos, os professores das escolas, que são várias salas, que estão agora aqui cuidando dos filhos de vocês? Tem um lugar aqui que os adolescentes estão reunidos agora. Os diáconos, os porteiros, aqueles que cuidam do estacionamento, pelo menos quanto dá aqui, que servem. Abençoe eles. Ore por eles. Ore pelos líderes de célula. Abençoe as pessoas da célula. Porque é dentro da tua casa que vai ser decidido o teu futuro vitorioso ou o futuro derrotado como família. É a palavra que determina. Olha, eu sempre digo assim, alguém que quando vai casar, foi domingo passado, se não me engano, uns 3, 4 jovens lá falaram: pastor, que conselho tu me dá? Eu preciso casar. Eu preciso casar, que conselho você me dá, pastor? Tinha uns 4, 5 rapazes lá. Eu vou te dar um bom conselho, conselho bíblico. Quem acha uma esposa, acha um bem e encontrou o favor do Senhor. Aí eu expliquei, não é quem acha uma mulher. Mulher você pode encontrar em qualquer lugar. Encontrar uma esposa é você olhar para a pessoa e dizer: essa aqui eu vou poder conversar com ela a vida inteira. Agora é a vida toda, né, Evandro? Eu vou ter que falar com ela a vida toda. Até o fim da minha vida eu vou ter que falar com ela. Casamento é isso. Família é isso. É se tornar um.
caminhar nos meus caminhos, ter os meus propósitos, o mesmo sonho. Pastor, minha família não está bem, meu filho desistiu, meu filho foi para o mundo, meu filho... Não vá para o mundo também, meu irmão, não se apegue muito aos filhos. Você tem que ser a inspiração. Filhos nasceram para voar. A pastora, nós moramos numa casa muito grande. Diz, amor, só eu e você. Eu digo, meu amor, daqui a uns tempos, será que vai ficar só eu? Não, estou brincando. Eu digo, não, meu amor, nós vamos muito tempo longe. Vamos muito tempo longe. Eu e você, por quê? Porque os filhos estão procurando o caminho. O certo é que eles estão bem encaminhados, com caráter, com princípio, com fé e na palavra de Deus.